já está aí. A noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. É noite, é hora de calar o céu. E é parece oração, silêncio, faz bem pra alma. A noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. Convidamos o irmão Agimiro para vir para a mesa que nós vamos abrir o trabalho. Tudo bem, filho? Seja bem-vindo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que as bênçãos do céu iluminem a casa do caminho na noite de hoje, santificando a nossa tarefa. Que por Pai Serápico, São Francisco de Assis, em nome de Jesus, esteja protegendo todos os nossos irmãos que aportaram a casa na noite de hoje, tanto encarnado como desencarnado. Vamos pedir agora a irmã Lucia a prece de abertura. Esse ambiente assim, à meia luz, é como se acerenasse melhor a nossa mente, para que a gente agora, de corpo e alma, se entregue a Deus, para agradecer pela sua infinita bondade para com todos nós, nos permitindo mais um momento luz, mais um evangelho, à luz da doutrina espírita. Agradecendo a Jesus, o nosso mestre, irmão, amigo incondicional de todas as horas, que com certeza se faz presente neste ambiente, através da espiritualidade superior. Jesus, querido, nós queremos te agradecer, louvar-te pelo seu amor infinito para com todos nós. Agradecer-te pela oportunidade de conhecer o teu evangelho, a tua luz, o teu momento que vieste ter conosco. E como eterno pedinte que ainda somos, nós queremos te pedir, Senhor, para que possas nos fortalecer a fé, a esperança, o amor, para termos olhar de ver, mãos de ajudar. Quantos irmãos estão aqui, ali ou alhures, a precisar de um olhar, de um abraço, de um acalento, de um ouvido para ser escutado, enfim, pequenos gestos que com certeza para muitas pessoas se tornarão muito grandes. Nós te pedimos, Senhor, para que fortaleça isso em nós, essa vontade, esse propósito de continuar servindo, sem orgulho, sem vaidade, sem ostentação nenhuma. Pedimos que abençoe as famílias aqui representadas por cada um de nós nos dois planos da vida, para que possamos ter um evangelho de esclarecimento, de reflexão e de consolo, porque o teu evangelho é luz, é gratidão, é consolo, é acalento. E pedimos que abençoe e fortaleça o nosso irmão, inspire-o para o irmão que vai fazer a palestra nessa noite de hoje, para que ele continue fiel ao teu evangelho. A tua paz, o teu amor, a tua infinita bondade recaia sobre todos nós, abençoando-nos com paz, saúde e alegria de viver. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre.
importante, em nome de Jesus, teu filho amado, e o pastor maior das nossas esperanças, e das falanges amorosas de São Francisco e Assis e Carona, declaramos aberto o nosso trabalho, certo que as bênçãos do céu nos amparem e nos socorram. Vamos agora a leitura. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa e é com muita alegria que recebemos a todos vocês. Para a reflexão da noite de hoje, do livro Fonte Viva, através do Espírito de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Intitula-se Aprendamos com Jesus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso está em Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca e se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui por si só valioso prêmio. Esqueçamos-nos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Então, mais uma mensagem de Paulo, desse apóstolo amoroso, desse irmão que vem tocar a cada um de nós, principalmente com o seu exemplo. O seu exemplo que, ao longo dos séculos, nos mostra que ele foi perseverante na fé, que ele não se entregou à culpa, que ele buscou dentro de si forças renovadoras para seguir Jesus. Ele deixou esse homem velho e buscou ser um vaso novo, o vaso novo que Jesus tanto falava. Me pediram aqui para dar um aviso. Quer falar? Só um instante. Eu pedi para falar, para pedir desculpas. O telefone tocou, era o meu. Eu estou com a minha mãe doente, ela tem 98 anos de idade, algumas pessoas aqui já conhecem, porque o certo é a gente chegar na casa e no meio da prece esse telefone tocou. Então, é mais viável que a gente desligue os telefones para que não aconteça o que aconteceu com o meu celular. Então, eu peço desculpas a vocês, né? E já peço também para que nós, ao chegarmos aqui, eu desligo, eu deixo no modo avião, né? Eu cometi esse erro, eu quero que vocês me desculpem. E outro importante aviso é que não fiquem aqui, passando aqui na frente, se precisar alguém levantar, vá por lá, porque a gente está sendo filmado, a gente está tendo a alegria do nosso irmão Ivan estar aqui, fazendo essa filmagem nesse domingo. Então, mais uma vez, muito obrigada e desculpa. Somos todos humanos, né? Humanos e sujeitos aos erros, mas cada um tem que se policiar, na verdade. O que é importante em tudo isso é que a gente tem que aprender com os erros.
Nós temos mais uma oportunidade, uma encarnação que nós pedimos para estarmos aqui. Por mais difícil que seja esse momento que a Terra passa, esse momento de turbulência, onde existe toda uma catarse, todos os sentimentos ruins estão vindo à tona, mas quantos e quantos trabalhos espalhados se tem por aí? Quantos trabalhadores do bem anônimo estão realizando esse trabalho na seara do Cristo? A gente sabe que o mal se expande muito fácil pela mídia, mas o bem é silencioso. Isso é um grande defeito que nós temos. Nós agimos timidamente, enquanto que o Cristo, enquanto que os seus discípulos, eles nos deixaram essa mensagem de quê? De confiança. Porque quando o Cristo assume em nós a verdadeira face, nós nos sentimos gigantes, porque a fé nos agiganta. Então, que essa mensagem do livro Fonte Viva, que ele é um livro também ideal para ser realizado, o Evangelho no Lar, o Evangelho que é uma bênção para os lares, onde todo o bairro é beneficiado pela energia desse grupo que realiza em cada casa o Evangelho. Então, essas leituras são leituras simples, são leituras pequenas, que podem ser absorvidas pela família e que todos podem sentir o benefício. Lembrando também aqui a todos dos cursos que nós temos no domingo, com o professor Caminha, como com a Ilta também, que é trabalhadora nossa. Na segunda-feira, continua o livro dos Espíritos. Na quinta-feira, nós temos o estudo da mediunidade. Nós temos vários trabalhos nesta casa e queríamos convidar as pessoas que desejem conhecê-lo, que venham aqui. Algumas pessoas já conhecem. E semana que vem, no próximo sábado, nós vamos estar comemorando o Dia das Mães e o Dia da Família com o nosso grupo aqui. Nós temos, em média, aos sábados, entre mães e crianças, quase 60. O grupo de mães está aumentando, já temos 15 mães participando, graças a Deus, e elas estão sendo assistidas agora também, tomando água purificada e tendo passe. Haja vista que muitos só vêm nesse dia, aos sábados. Então, que vocês se sintam à vontade nesta casa, lembrando também que o atendimento fraterno, que é realizado aos domingos e terças-feiras, e quem desejar essa conversa, nos procure para que a gente possa agendar com o trabalhador da casa e que todos se sintam à vontade aqui para qualquer dúvida, qualquer indagação, a equipe daqui está sempre disposta a acolher cada um de vocês. Muito obrigada e fiquemos todas na paz. Agora, meus irmãos, nós convidávamos o irmão Edmiro, que é o responsável pela reflexão da noite, para ele usar a palavra, como sempre, brilhante, brilhante como faz. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e que possamos todos recebermos a graça, a misericórdia divina, até pelo esforço que muitos fizeram de aqui estar. Trouxe para a nossa reflexão o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 revelações. Lá está intitulado Eu Não Vim Destruir a Lei. E nós vamos nos reportar à Bíblia, que do grego, bibliá, que significa livros sagrados. Nossa Bíblia ela é composta de 73 livros. Existem edições com 76, outras com 72, isso é uma questão só de confecção, né? E lá nós encontramos as revelações que foram feitas àquela época, 5.000 anos antes de Cristo, já vinham nos informando, aqueles profetas já enunciavam eventos que aconteceriam ou no decorrer ainda daqueles séculos, ou nos séculos vindouros, como é o nosso caso. Então, esses profetas traziam essas informações a título de nós nos encaminharmos na direção daquilo que nos favorecia. Eram informações que só eles tinham, porque tinham esse contato, essa ligação com o alto. O que hoje nós tratamos como mediunidade. E revelar, do latim revelare, significa retirar de sob o véu. Sua raiz é velum, que significa véu,
que significa descobrir, conhecer coisas secretamente desconhecidas. Então, tudo que está acontecendo hoje, em algum momento foi previsto lá atrás. Alguém nos informava que tivéssemos o cuidado, porque isto iria ou poderia acontecer. Quando nós vamos a um médico, por exemplo, não é que ele seja um profeta, mas pelo seu conhecimento, ele pode nos dizer, cuidado que isso pode lhe levar a esta enfermidade no futuro. Então, a nossa ignorância, o nosso desconhecimento, às vezes, nos leva a cometer equívocos. Não por maldade, apenas por ignorância. O alto, Deus, nosso Pai misericordioso, não nos jogou aqui à toa. Ninguém está aqui desprezado, como muitos até alegam. Ah, Deus não olha para mim. Não. Todos nós estamos amparados. Tudo que nos acontece, essa situação em que vivemos, faz parte do mundo que ainda é de provas e expiações. E pela misericórdia divina, aqui estamos. Mas também, eu sempre digo, por mérito nosso. Muitos irmãos nossos ainda estão em planetas primitivos, como nós já estivemos. Então, é o progresso, é essa marcha que nós estamos dando prosseguimento. Então, com o advento da mediunidade, ou seja, do conhecimento desse fenômeno, hoje se esclarece mais, não existe mais o termo profeta. Não é? As pessoas fazem premonições, mas todos nós temos o instinto premonitório, essa defesa natural. A mãe, por exemplo, ela pressente quando algo acontece com o filho ou está para acontecer. O pai também às vezes percebe, enfim. Então, não era privilégio apenas dos profetas, apenas eles se expunham por terem esse conhecimento mais aguçado. Isso nos leva à figura do Dalai Lama, que todos já ouviram falar. É uma pessoa queridíssima no seu meio e até por nós admirada também pela sua postura, né? É uma criatura divina, é uma criatura que veio para trazer essa informação de paz, esse encaminhamento, muito embora de uma forma diferente da que nós conhecemos, por estar ele lá do outro lado. E esse Dalai, ele faleceu em 1933. Foi velado lá no Palácio de Potala, em Lhasa, que fica lá no Tibete, e era costume ou tradição daquele povo se velar o corpo por 8 dias. Mas a intenção maior deles não era apenas seguirem essa prática que era comumente usada por eles, mas no sentido de o próprio indicar a direção de onde ele voltaria, ou seja, o falecido iria dar um sinal para que eles procurassem naquela direção onde ele iria reencarnar. Passaram os 3 dias e o corpo é velado 24 horas, dioturnamente. E um deles percebeu que a cabeça do lama, do Dalai, estava um pouco voltada para o norte. E aí chamou os anciões, os mais sábios, e todos eles confirmaram, ele está sinalizando naquela direção. Passados 2 anos, eles começam essa busca. Formam um grande grupo, dividem-se em grupos de 3 e saem fazendo uma varredura naquela direção, em todas as cidades, vilas, aldeias, e eles saem pesquisando para ver se detectam alguma criança que sinalize ser aquele que estava voltando. E eles prosseguiram, mas ele só veio nascer em 1935. 5 anos de busca, ao retornarem de um lugar muito distante, eles já não tinham mais condições físicas, estavam exaustos pela distância percorrida, até porque era feita a pé, e voltavam. E um deles lembrou que uma pequenina aldeia mais embaixo da montanha não tinha sido
visitada. E aí foram até lá. Lá chegando, um povo de uma situação muito pobre, né? Até pelo lugar mesmo, e na primeira casa em que um deles para, pede água. Vem uma senhora com uma criança no braço. Cada um deles levava um objeto que fora daquele Dalai quando criança, para que justamente a criança o identificasse. Esse que pede a água à senhora, ele estava com um colar que tinha sido usado pelo Dalai quando jovem. A senhora vem com a criança, ele pede a água, a senhora vai buscar e volta. Ao lhe dar o copo com água, ele, ao pegar no copo, a criança olha para ele e diz: tire que é meu. E aí, o alarme estava acionado. Chamaram os outros, vieram, trouxeram cada um as peças, e um brinquedo original era misturado a outros falsificados. E eram colocados à frente da criança. Esta criança, das 5 tentativas, ela só pegou nos originais. Estava aí identificado o futuro Dalai. Como era de praxe, a mãe, a família, teria que ir para o palácio e lá conviverem com ele até a idade em que ele ficaria só e assumiria o posto de Dalai. Então, isso era revelado dessa forma, que até hoje eles acreditam que funciona. Porque a crendice deles, como a nossa, espíritas, é da reencarnação. Então, isso mostra que a revelação é esse fato que confirma algo que estava para acontecer ou que vai acontecer. Se nós formos lá no livro de Êxodo, na Bíblia, no capítulo 3, versículo 1 a 6, está assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, mas a sarça ardia e não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o em meio à sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: não te aproximes daqui, tire as sandálias, porque este lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Estava aí Deus iniciando a grande revelação a Moisés, que ele seria o salvador de seu povo, que era escravo dos egípcios há 400 anos. Que a história nos conta que quem os levou até lá foi José, filho de Jacó. Então, Moisés não acreditou. Quem sou eu? Você vai falar com o faraó e dizer que liberte o povo. Ora, Senhor, eu? O Senhor arranje outro, porque eu não vou não. E Deus disse: é tua a missão. Não, mas eu tenho um problema na boca, tenho dificuldade em falar. Eu falarei por ti, eu serei tua boca. Então, de forma nenhuma, Moisés conseguiu se esquivar da tarefa. Até chegar ao ponto de que Deus disse: teu irmão Arão irá contigo. Eles eram intrigados ainda, ou seja, não se davam muito bem, faziam tempo que não se viam. E Deus promoveu o encontro deles no deserto para que Arão o acompanhasse. E aí a história vocês já sabem, que ele vai até o faraó e faz aquele pedido. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, onde trata de Moisés como a revelação, diz: na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada lá no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. No Monte Sinai foi exatamente onde ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Pelas contingências do momento, a lei mosaica era bastante severa, embora a mensagem fosse de amor. O Deus apresentado era ainda tirânico. O amor e o respeito a ele ainda eram obtidos através da imposição pela força.
A revelação de Moisés para aquele povo era da existência de um único Deus, que eles, por estarem escravos no Egito, passaram a admirar vários deuses, seguindo os egípcios, porque Jacó e José já conheciam a Deus. Mas o povo se deixou levar, e Moisés veio com essa missão. Lhe foi revelado que ele seria o herói, digamos assim, daquele povo. Ora, uma missão árdua e dificílima. Dizem que eram cerca de 600.000 pessoas. Lembrar de um detalhe, a Bíblia só contava homens, mulher e crianças não contavam. Então, para falar com 600.000 pessoas, não tinha trio elétrico, não tinha serviço de som, né? Não tinha megafone. Então vejam a dificuldade de Moisés para expor esse conhecimento, essa revelação àquele povo. Eles sabiam da história de Abraão, de Jacó, de José, mas tinham perdido isso ao longo do tempo, por conta da escravidão e do que eles viam lá exposto pelos egípcios. Mas Moisés, a duras penas, como aqui diz, leis severas que eram necessárias, até pela brutalidade do próprio povo, eles não entenderiam o amor como Deus o queria que fosse feito. Teria que ser imposto. Ora, passados mais de 5.000 anos, nós ainda não entendemos o que é o amor. E olha que nós estamos num estágio bem distante daquela época. Talvez fôssemos aqueles espíritos, não o mesmo povo, mas aqueles espíritos lá, talvez alguns de nós estivessem lá naquela época. Não tinha como Moisés levar ao conhecimento deles, revelar a eles esse Deus sem ser daquela forma, de uma forma ríspida, mostrando um Deus que vingava-se, um Deus que era severo, que punia, para que eles, através do temor, aprendessem a amá-lo. No livro dos Espíritos, da questão número 4, Kardec perguntou aos espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos disseram: num axioma que explicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Fantástica essa resposta. O homem faz uma flor de plástico, mas não coloca o perfume nela. O homem faz uma mesa, uma cadeira, mas da mesa e da cadeira ele não faz uma árvore. Nada que não seja da natureza, o homem não consegue fazer da mesma forma. Ou seja, então, contesta-se que nada que o homem não consiga fazer é obra de Deus. Então, para nós outros, isso aqui está bem claro, para entendermos que Deus é isso que está aqui: o vento, o sol, as nuvens, as plantas, os animais, nós, porque somos também criaturas de Deus. Lá em Mateus, capítulo 1, versículos 17 a 24. Passado o período de Moisés, o trabalho que ele fez, que aí foi se sucedendo através do irmão dele, das famílias, até chegar na geração do Cristo. Primeira revelação através de Moisés, com os 10 mandamentos, com aqueles ensinamentos, aí chega a vez de Jesus. Jesus seria a segunda grande revelação de Deus para a humanidade. Nós sabemos que, àquela época, imperava o domínio romano. Não havia como fugir, porque os romanos dominavam toda aquela região, parte da Europa. Quase o mundo inteiro estava sob o domínio deles. E aí, lá em Mateus diz: portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, mais 14 gerações. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José
antes de coabitarem. Aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Aí José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Isso está lá em Isaías 7,14, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então, isso é a forma como nos apresentaram Jesus. Jesus foi criado naquela época, filho de um carpinteiro, José, seu pai, era um homem que trabalhava para grandes figurões, ou seja, as pessoas de maior posse. Ele era um carpinteiro de obras mais requintadas. Mas Jesus, por ter vindo ao que veio, não se dedicou muito à profissão de carpinteiro. Não se tem muita notícia de que ele trabalhou nisso. Alguns dizem que ele andou trabalhando na profissão de carpintaria. Mas Jesus, vindo como o profeta já anunciado 1000 anos antes, até Buda, 700 anos antes de Cristo, ele já anunciava a vinda do iluminado. Então, tudo isso foi propagado naquela época, séculos antes. E a ideia fica sendo alimentada, passando de pai para filho, de geração para geração, até chegar esse momento. Chegado o momento, todos nós sabemos da história. Foi fácil para Jesus se dizer quem era? Quando ele dizia que era filho de Deus, as pessoas zombavam. Até o momento ainda imperavam as leis mosaicas. O povo ainda se regia pelas leis de Moisés. Segundo a história, Moisés foi um dos maiores legisladores do mundo. Ele sozinho promulgou 234 leis. Mas isso passa desse número. Então Jesus começou a trazer a nova informação, a lei do amor, que até então era olho por olho, dente por dente. Ora, 2000 anos se passaram, a gente ainda vê na rua a pessoa dizer: se pisar no meu pé, eu piso nos seus dois. Imagine naquela época como eram resolvidas as questões. Então Jesus disse: ama teu inimigo. Foi fácil? As ideias da época eram bem parecidas, né, com isso. Chamaram ele de tolo. Ah, você é um tolo, um idiota. Amar o inimigo. Então, a dificuldade maior de Jesus não foi com os romanos, mas com o próprio povo. Porque a informação nova, a revelação que ele trazia, era de um Deus de amor. E aquele povo conhecia um Deus punitivo, um Deus que castigava. Para reverter esse processo, ele teve que fazer tudo aquilo que a história nos conta. Operar os milagres, as curas, fazer aquelas pregações, fazer aquelas narrativas para que a gente raciocine, o que nós chamamos de parábolas, nos revelando tudo o que hoje já começa a ocorrer e outras já ocorreram. Ama o próximo como a ti mesmo. Ele não trouxe nenhuma religião, apenas a lei do amor, para que se cumprisse as leis. Como ele mesmo disse: eu não vim interrogar as leis, mas sim dar-lhe o cumprimento. E aí, lá no Evangelho, nesse capítulo, que intitula-se o Cristo, diz: enquanto a doutrina de Moisés é despótica, não admite discussão e é imposta pela força, a doutrina de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e se impõe pela persuasão. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Isso daquela época? Não, está valendo ainda hoje.
todo o ensinamento dado pelo Cristo há 2000 anos atrás ainda estão em voga. Será que nós cumprimos? Será que nós ainda não estamos no olho por olho, dentro por dentro? Então é preciso que reconheçamos que a lei do amor, ela vai valer eternamente. E é preciso que nos adaptemos a ela. Não é fácil porque os séculos se passaram e nós ficamos como disco com a agulha enganchada, tocando a mesma música. É preciso que façamos o esforço para nos adaptarmos a essa nova revelação e nos tornarmos, consequentemente, criaturas melhores. Vamos ser chamados de tolos como Cristo foi. Quando a gente faz uma bondade, uma caridade, as pessoas dizem, não, besta, isso aí não precisa disso não. Não é? Às vezes você dá uma esmola, vem alguém e diz, eu não dava não, isso aí não precisa disso não. Isso é viciado em pedir. Ouvimos muito ainda as pessoas sem esse sentimento que muitos de nós já têm. Olha, não importa se ele está me enganando, ele está enganando a ele mesmo. Eu fiz a caridade. O que ele vai fazer daí em diante é problema dele. É como a gente ganha um presente de um amigo e dá a outra pessoa. A outra pessoa se magoa, mas eu lhe dei o presente. Olha, o presente não é meu. Eu agora faço o que quiser com ele. Mas nós estamos presos ao quê? Porque eu dei, aquela pessoa tem que usar até se acabar para eu ver que ela está usando o meu presente. O fato de eu dar a outra pessoa não quer dizer que eu desrespeitei a você. Eu fiz que achei melhor, que aquela pessoa estava mais necessitada do que eu. Então, às vezes, a gente se pega aí, presa ainda ao olho por olho, dentro por dentro. E aí ele continua. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Então veja que Jesus trouxe o quê? Ama teu inimigo. Que era que dizia lá? Mata. Uma das leis de Moisés dizia, se o outro vizinho matar meu jumento, eu tenho o direito de matar o jumento dele e tomar outro. Dependendo do caso, eu matava o jumento, a família dele, o papagaio, o periquito, e ainda tomava o jumento dele. Então, Moisés, praticamente, ele disciplinou a vingança. Somente. Você podia se vingar, mas tinha um limite, né? Jesus não. Disse que você não deveria fazer aquilo. Deveria perdoar. Então, era uma questão de entendimento. Moisés fez aquilo para que as pessoas fossem, aos poucos, perdendo a intensidade da maldade, consequentemente da vingança, para que, com o advento de Jesus, a coisa... Notaram que há toda uma preparação? Tudo vem de Deus. Tudo foi previamente preparado para que, na sua época, as coisas fossem reveladas. Tem uma passagem na Bíblia que eu não lembro agora, o profeta talvez Isaías. Ele teve a visão do automóvel. 3.000 anos atrás. Claro que ele não entendeu o que era. Mas ele teve a visão do automóvel. Está lá na Bíblia. Então, qualquer um de nós pode ter uma informação vinda do plano espiritual. Pode, por que não? Ah, mas logo eu sim. Tem algum propósito. Como foi Jesus, poderia ter sido outro, não é? Mas ele fez questão de vir. Porque abaixo de Jesus, quantos teriam com competência para vir? Muitos. Mas ele preferiu vir por amor. Veio com essa demonstração e o que foi que fizemos com ele? Se ele voltasse agora, não iríamos crucificá-lo, mas iria morrer de tapa ou de tiro. Alguém iria acreditar ele na rua dizendo que era Jesus, que era o Cristo que voltou? Então é preciso que nós nos adaptemos a essas mudanças que a Terra vai sofrer ao longo desse século vindouro, mas principalmente a nossa mudança interior. Essas revelações nos auxiliam nesse sentido, para que a compreensão nos venha e que faça-nos ver
retirando o véu que impedia, de certa forma, de compreendermos algumas coisas, que hoje já compreendemos. Nós espíritas, não por sermos melhor ou diferentes, já temos uma visão melhor do mundo do que muitos, pela nossa compreensão, pelo que nos foi revelado pelos espíritos. Desconheço alguém que leia a codificação e que não mude. Eu desconheço. Não é que seja obrigado nem imposto. Naturalmente, você vai absorvendo na leitura e você vai introjetando. Não tem como você não mudar. Pode não mudar, virar um santo e sair por aí voando, mas que muda, muda. E eu costumo questionar, nós somos os mesmos de 10 anos atrás? Houve uma mudança em nós. Pequenina, mas houve. O importante é que mude. Ruim é se fosse uma mudança pequenina para pior, né? Então, não é a intenção de virarmos santos do dia para a noite, não. Porque nós temos todo o tempo do mundo, nós somos eternos, não tem pressa. Agora, eu não posso ficar parado no meio da escada impedindo que os outros subam. A fila anda, nós temos que ascender. E nossa ascensão é com esse progresso intelectual, moral e espiritual. E é para isso que estamos aqui. Além do que nós chamamos de pagar débitos. Estamos ressarcindo dívidas de um passado, refazendo caminhos mal traçados, reconstruindo. É isso que estamos fazendo. E, ao mesmo tempo, aprendendo novas lições que nos servirão lá na frente, em outro momento. Tudo que pudermos aprender no bem vai ser útil. Pode não ser ainda nessa existência. Mas eu levo comigo, porque esse é o tesouro que Jesus anunciava, que juntássemos. Aquele que a ferrugem não come, a traça não rói, o ladrão não rouba. Eu duvido o assaltante chegar aqui e levar meu conhecimento. Não tem como. Me dê seu conhecimento. Eu posso até dizer para ele algumas coisas da doutrina, né? Revelar. Agora, está em cada um. Cada um tem a sua forma de fazê-lo. Não adianta querer ser igual ao outro, porque não vai ser. Você é você. Eu sou eu, mas cada um, baseado no que nos é anunciado, podemos nos pautar e seguirmos juntos, não tem problema, é isso que estamos fazendo aqui agora. Então, lei significa uma norma elaborada e votada pelo Poder Legislativo, obrigação, coisa imposta pela ciência e pela sociedade, regra, é isso que nós entendemos por lei. E a lei mosaica tratou disso para que aquele povo se organizasse, pelo menos, né? Justiça, que vem na sua origem Justitia, que era com referência a uma deusa romana, que no grego fazia referência à deusa Dice, que representava a justiça. Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidade entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Trata-se de um conceito presente nos estudos do direito, da filosofia, moral, da ética, da religião. Então, todos nós temos esses dois conceitos. Inclusive, no Livro dos Espíritos foi perguntado, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta, na consciência. Então, em cada um de nós já tem essas informações, apenas nos falta executá-las, pôr em prática. Temos o conhecimento do bem? Temos, mas e a prática? É o que nos falta. O exercício é que nos leva a fazer automaticamente, despretensiosamente. E aí você começa a revelar-se, porque os outros que nos observam vão notar e vão entender a informação, a mensagem que você passa apenas por um gesto. Não precisa de palavras. Um gesto fala mais do que certas palavras. A pessoa, o vizinho vai dizer, mas rapaz, fulano mudou, a Gemira é outra pessoa, viu? Todo domingo ele sai aqui de noite, vai para uma tal de uma casa do caminho ali. Rapaz, o que é que esse cara está fazendo lá? Que ele está uma pessoa diferente. Né? Como também, olha, rapaz, fulano comprou um carro e ele ganha para isso. Alguém nos observa. Não só os espíritos, né?
mas também os encarnados. Então, meu exemplo vai falar mais alto. Eu vou revelar-me diante deles o que sou realmente, sem precisar me omitir nem andar me escondendo. Ser verdadeiro, como o próprio Jesus dizia, que seja sim, sim, não o teu falar. Que ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir, vejam aqueles que têm olhos para ver. Está tudo aí. Nós não temos mais a desculpa de não saber. Não. Está tudo aí. Resta praticar, exercitarmos esse amor que nós não conhecemos na sua íntegra. Mas aos poucos ele vai sendo revelado, porque nós vamos exercitando no dia a dia, no ambiente de trabalho, no lar principalmente, né? Na família onde está o ninho de vespas, né? Onde nós fomos inseridos a pedido, né? Cada um pediu para estar na família que está, não reclamo não, foi você que pediu. E aí? Tem uma razão, não tem? Me foi revelada, só que eu não estou lembrando agora porque é que eu estou na família que eu estou. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Você tem uma missão lá. Seja qual for o grau, mas você tem. E é importante, porque é sua. A do outro é do outro. Se ele não fizer a parte dele, o problema é dele. Que eu faça a minha. Aí vem o que nós chamamos de terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Lá no Evangelho diz: se me amardes, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos mandará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Isso foi dito por Jesus, está lá em João, no capítulo 14, versículos 17 a 26. Então veja que a doutrina dos Espíritos veio como essa revelação maior ao final desses tempos. Não podemos atribuir a ela um nome, um Moisés ou um Cristo, porque ela não veio personificada, veio pelos Espíritos, amando de Deus. Kardec apenas codificou, trabalhou para nos entregar essa obra maravilhosa, fácil de digerir, não precisa ser doutor para entender o que está ali, feito com simplicidade, com a intenção da compreensão. Era um pedagogo por excelência, Kardec, né? Substituto de Pestalozzi, um homem de um conhecimento que nós nem temos ideia. A pessoa de Kardec era uma pessoa, para a época, de um nível que nós não temos. Eu acho que prêmios Nobel ele ia receber se aqui estivesse. Então, nós percebemos que há na doutrina tudo que nos é essencial para este momento, nos preparando para o futuro, nos revelando tudo o que precisávamos saber. Ah, mas é um pouquinho, é uma gota d'água no oceano que precisamos conhecer ainda, mas já nos é útil e como é. Porque se nós usarmos o Pentateuco Espírita, exercendo a fio, seremos pessoas imbatíveis, seremos pessoas de uma elevação moral e espiritual de destaque, porque lá tem tudo que precisamos para nos disciplinarmos, para nos equilibrarmos, para nos conhecermos melhor. Está tudo lá. De uma forma didática bem simples, que qualquer um pode ler e compreender. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Isso é fantástico. Ela surge num período de emancipação e madureza intelectual do ser humano. Moisés, Cristo, Espiritismo. Veja que houve todo um preparo para que agora nós estejamos no patamar, no nível para compreendermos essa nova revelação. Porque as outras já passaram por nós.
A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus e não temos que personificá-la a nenhuma individualidade. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução através dos Espíritos. Nos foi revelado, vários médiuns, profetas, né, que seriam a época, estão aí, sempre trazendo informações fresquinhas do momento, para que nos pautemos e seguimos adiante. Então, não há por que nos preocuparmos em darmos um grande salto sem poder, primeiro, termos esse pequeno conhecimento em nossas mãos. Repito, sem pressa. O importante é que façamos. Não adianta querer dar salto, porque a natureza não dá saltos. E, para finalizar, e nós entendermos que quando vem de Deus, acontece, porque tudo é programado, tudo é determinado, dia, hora, milésimos de segundo. Nada foge ao controle. Por mais que nós pensemos em atrapalhar, não vamos conseguir. Conta uma história que uma senhora ouvia um programa cristão na rádio e fez um pedido de uma feirinha. Um bruxo malvado que estava também sintonizado na rádio ouviu, chamou um dos seus secretários, disse, pega o endereço dela e vamos fazer uma brincadeira. Compra ali os mantimentos que ela precisar, coloca numa cestinha e entrega lá. Agora, quando ela perguntar quem mandou, aí você diz, quem mandou foi o diabo. Eu quero ver se ela tem fé mesmo. E assim fizeram os secretários. Fizeram a feirinha, levaram lá, bateram a porta, a mulher recebeu bem, mandou entrar, agradeceu, ofereceu água a eles, café. Aí um deles olhou e disse, a senhora não vai perguntar quem mandou, não? Aí disse, vou não, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Muita paz para todos, que Jesus nos ilumine e nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Obrigada, Gemir, muito por sua palestra. Quero sim, me veio aqui um recado, tá? Vou botar até meus óculos para passar para vocês. Eu acho que todos sabem que aqui está uma colaboração de Ivan, da Rádio Web Chico Xavier, que inclusive essa semana levou Sibelius Donato, foi um sucesso, foi maravilhoso. Era uma promessa que ele cumpriu, finalmente. E dizer que nós temos agora, pelo Facebook, 450 pessoas assistindo essa palestra. Nós aqui somos muito agradecidos por essa atenção, por esse carinho, e vocês aqui são privilegiados que podem estar ao vivo, né? Então, você tem essa energia do ambiente, a harmonia do ambiente também é muito importante, então a gente está levando essa mensagem aqui de Agemiro, essa mensagem calorosa realmente dos nossos corações, para aquecer esses corações que estão nos assistindo. Tem Antônio de Pádua, do Rio de Janeiro, Tabília de Pernambuco, Caruaru também de Pernambuco, Macapá e Mossoró. Ou seja, são pessoas queridas que buscam nessa mensagem de Jesus esse conforto, esse consolo que tantos nós necessitamos na atualidade. Então, vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos e pedir ao presidente que faça a prece. Agradecemos, meu Deus, essa oportunidade de amor que a tua misericórdia nos concede. E imploramos que a segunda parte da nossa tarefa na noite de hoje seja iluminada por tua presença, sacrossanta através dos teus missionários amorosos, porque em nome de Jesus trabalhamos nesta casa. Santifica, pois, todo o trabalho que está nos aguarda. E agradecido pela primeira parte desse trabalho, meu Deus. Certo de que estamos sendo assistidos não só por essas criaturas cujos endereços foram lidos há poucos instantes pela nossa irmã, mas a certeza que o mundo espiritual também assiste o nosso trabalho e aprova o nosso projeto de amar e servir. Com essas considerações, Pai Santo, em teu nome sacrosanto, em nome de Jesus, teu Filho amado e o pastor maior das nossas esperanças,
e das falanges amorosas de São Francisco de Assis e Clara, nós declaramos encerrada a primeira parte do nosso trabalho, confiante que na segunda parte seremos enfermeiros benditos para a glória de Jesus.